A sorte do Rogério Ceni é que quem pleiteou por um cargo público já conseguiu e venceu as eleições. Senão, com certeza, ele seria demitido. Fala aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Falar desse Flamengo e Ceará, vitória do Ceará por 2-0, surpreendeu alguém? Acaba surpreendendo, porque já começou tudo errado com a escalação, né? Então a gente vai falar um pouquinho dessas opções do Rogério Ceni, tentar entender essa cabeça do Rogério Ceni, o que ele está enxergando sobre o Flamengo. Já falei muito sobre o Rogério, já até trouxe falando que ele não é o único culpado, tudo isso tem aqui no canal, depois de dar uma vasculhada. Mas nesta partida, mais 90 minutos de um Flamengo sofrível, de um Flamengo com muitas dificuldades, e a gente vai passar um pouco por isso. Para início da nossa conversa, pedir para você deixar sua curtida e o seu like aqui no vídeo, ajuda muito aqui o canal, a sua participação e a sua inscrição. Então você que não está inscrito, fortalece aqui o canal, me ajuda com a sua inscrição. Valeu? Conto com você. Começando pela escalação, o Hugo acabou saindo, dando lugar para o César, e saiu também o Natan e entrou o Gustavo Henrique. Depois eu falo de Gabigol. Mas primeira saída de Natan e do Hugo. Muito fácil o Rogério Ceni tirar o Hugo e o Natan. É muito fácil. E a gente percebe qual é o critério do Rogério Ceni. Por que ele coloca César no lugar do Hugo? O que o Hugo fez, ou melhor, o que o Hugo não fez, que acabou desagradando o Rogério Ceni para ele dar chance ao César? Qual foi o critério? Não consigo entender. A outra é resgatar o Gustavo Henrique com, em aspas, a desculpa de que o centroavante do Ceará é muito alto para fazer essa exigência de um jogo um pouco mais aéreo. Coloca o Gustavo Henrique, que tem 1,96 m. Então contrata um jogador de 2,18 m que joga basquete, pede para ele fazer bico. Qual o critério? Quantas jogadas aéreas o Ceará teve que foi necessário o Gustavo Henrique para fazer a intervenção? E por fim, a outra escolha foi o lugar do Pedro no Gabigol. Mas por que tirar o Gabigol? Colocar o Pedro eu acho que é uma excelente ideia. Não deu certo, vou mostrar para vocês algumas coisas que não deram, poderiam ter dado. O Pedro perdeu algumas oportunidades. Mas por que não botar Gabigol, Pedro e Bruno Henrique? É muito óbvio, né? Tira o Everton Ribeiro. Mas o Everton Ribeiro é capitão, então o Rogério Ceni já foi capitão no clube, então ele sabe o quanto pode interferir negativamente para o treinador tirar o capitão, então ele está com medo de ser o que ele foi. Vamos iniciar a nossa análise e passar por alguns trechos importantes da partida. Primeiro é o gol do Ceará. O gol é idêntico ao que o Flamengo sofreu contra o São Paulo no dia 1º de novembro de 2020. Hoje, são 10 de janeiro de 2021, e o Flamengo sofreu o mesmo gol. O Ceará inicia pelo lado direito, faz a inversão de bola pelo lado esquerdo para o Léo Chu encarar no mano a mano o Isla. E olhem, observem lá pelo lado direito o Vina, que tem à frente dele o Ilharão, e o Arrascaeta, que faz a finalização no chute cruzado, e como vocês observam, idêntico ao posicionamento e o momento de finalização do Tietê. No futebol existem 3 fases de construção. A fase da construção defensiva, que a gente fala muito de saída lavoupiana, enfim, existem vários métodos aí. Tem a fase central e tem a fase mais à frente, no último terço. Essa fase central do Flamengo é péssima. Essa fase central do Flamengo, ela acaba tendo muito passe de lateralidade, fica um Flamengo muito lento e a gente observa que o Flamengo vai ter muita dificuldade. E o Flamengo teve muita dificuldade. Agora, convenhamos, teve dificuldade contra o Fortaleza, teve dificuldade contra o Fluminense e também teve dificuldade contra o Ceará. Alguma dessas equipes, elas são fortes no sistema defensivo. A gente está falando de alguma equipe muito forte no sistema defensivo, referência no futebol brasileiro do sistema defensivo? Não. O Flamengo tem dificuldade, teve contra os 3. O Flamengo está consagrando organização defensiva dos técnicos adversários. Pior oportunidade do Flamengo no primeiro tempo, uma tabela envolvendo Arrascaeta e Pedro. O Arrascaeta caiu na zona 14, deu para o Pedro fez o homem de referência e o Arrascaeta acabou fazendo a finalização, o goleiro Richard fez a defesa. Foi a única oportunidade clara que o Flamengo criou no primeiro tempo, que foi oriunda pelo corredor central de habilidade com a Arrascaeta. Mas eu acho que o Rogério Ceni quer copiar o Flamengo de 2019. Ele não pode tentar criar novas possibilidades. O método inicial tem que ser isso. Se não der certo, aí ele vai criando novas gambiarras. Mas o Arrascaeta jogar por dentro, atrás de 3 atacantes, isso não pode, isso é um absurdo. E pode ter um homem de referência, mas fazendo dupla de ataque, caindo pelo lado direito e não tendo ninguém. Isso pode, isso aqui é o ideal. A gente observa aqui, ó, que é o Pedro entre 2 jogadores do Ceará, tem o posicionamento do Isla pelo lado direito, o Everton Ribeiro a gente não observa e não tem ninguém buscando o corredor mais próximo. Apenas o Bruno Henrique fez uma péssima partida, o Bruno Henrique tropeçando na bola. Mas isso aqui pode acontecer, porque isso aqui lembra o Flamengo de 2019. São 2 atacantes e 2 jogadores mais abertos. E começando o segundo tempo, o Rogério Ceni promoveu a primeira substituição. Ele coloca o Diego e tira o Gustavo Henrique, recuando mais uma vez o Ilharão. E foi interessante pela questão de movimentação, e aí é uma questão individual do jogador. O Diego não é brilhante, o Diego não vai pegar a bola, botar embaixo do braço e vai resolver a partida.
Mas o Diego, ele tem um dinamismo, ele tem uma inteligência que mesmo se ele desacelera em alguns momentos do passe, ele acaba sendo um componente importante naquele período da construção que o Flamengo tinha muita dificuldade. E aconteceu exatamente isso. Ele é um jogador muito voluntarioso, um jogador que assume essa responsabilidade nesse trecho, que consegue jogar como um camisa 8. Talvez isso tenha sido treinado, porque o Diego não engoliu o Gerson, como na partida anterior contra o Fluminense, e o Flamengo começou a criar algumas oportunidades, mas por dentro com o Pedro, e a gente vai ver mais uma vez com o Arrascaeta como elemento próximo à meia-lua. Nessa oportunidade foi desperdiçada pelo Pedro, mas o Flamengo criou. Então aquele problema que o Flamengo tem de criar da intermediária para cair no último terço e achar esse último passe, ele está acontecendo com o Arrascaeta jogando pelo centro. Vai precisar do Rogério Ceni abdicar dessa vontade de simular o Flamengo de 2019. E meio que nos trancos e barrancos, num brilhantismo individual, o Flamengo tentava criar alguma oportunidade, mas era desperdiçada. E aí começa o Rogério Ceni a fazer algumas substituições. E olha, eu vou falar para vocês. Esse novo regulamento da FIFA de permitir 5 substituições pode ter beneficiado muito o técnico. Mas por incrível que pareça, com o Flamengo, que tem um elenco bom tecnicamente, piora com o Rogério Ceni. 5 substituições são muito pro Rogério Ceni, é melhor ele fazer 3. Ele coloca o Vitinho como ala pelo lado direito, mas tendo incumbências defensivas, inclusive que passa pelo gol do Ceará. Coloca o Rodrigo Muniz no lugar do Pedro. Ele trocou o Pedro, estava perdendo alguns gols, sim, não estava bem, mas coloca o Rodrigo Muniz. Finalmente coloca o Gabigol no lugar do Everton Ribeiro, mas não fazendo a movimentação do Everton Ribeiro, que ele poderia até. Já coloca o Gabigol um pouco mais dentro da área com o Pedro. Repito, muita dificuldade do Bruno Henrique pelo lado esquerdo, tropeçando na bola, errando bastante. Abre parênteses. Eu me recordo que o Bruno Henrique criticou o trabalho do técnico anterior. De uma certa forma, ele disse que o resultado daquele futebol dele, que não estava indo tão bom, era um reflexo desse desconforto tático. Continuo vendo o Bruno Henrique mal. É um jogador importante, é um jogador que tem que ser acionado, mas mal, tecnicamente mal. O drible curto não entra do Bruno Henrique. E no contra-ataque, o Ceará põe números finais da partida, 2-0. O Flamengo todo Frankenstein no seu sistema defensivo, foi muito fácil, muito simples. Se já é fácil atacar o Flamengo e marcar gols com o Flamengo organizado, em aspas, o Flamengo todo desfacelado, fica mais fácil ainda. O Ceará aproveitou botando números finais. Desde a chegada do Rogério Ceni ao Flamengo, muito se falou da competência, e é verdade. O Rogério Ceni fez um trabalho legal no Fortaleza com números defensivos. O Rogério Ceni tinha bons números defensivos e tinha péssimos números ofensivos. Até o momento, eu só vejo os péssimos números ofensivos. Porque defensivamente é o mesmo Flamengo. É um Flamengo muito desorganizado, é um Flamengo muitas das vezes desorientado defensivamente, vai trocando peças, mas o resultado continua o mesmo. Sacoladas e mais sacoladas de gols do adversário. Um ponto que a gente não pode ignorar e acaba destacando, sobretudo na transmissão, é subjetivo, mas é algo muito notório, a fisionomia dos jogadores de frustração durante os 90 minutos. Um jogador que acabou se destacando muito, ficou muito evidente, foi o Gerson. O Gerson muitas vezes de cabeça baixa, a gente observa frustrado, irritado. O jogador não é bobo. Bobo é a gente que fica acreditando em trabalhos de autoafirmação, que os jogadores estão satisfeitos com os treinos, que os jogadores estão muito felizes. É um Flamengo que não é competitivo, é um Flamengo que viu o Campeonato Brasileiro escorrer pelos seus dedos, porque o São Paulo também está pedindo para perder esse Campeonato Brasileiro. Mas é um time muito incompetente, de vários reflexos, desde os gravatados, que dão as canetadas, como eu já falei anteriormente, até as suas escolhas, em seguida os treinadores, com as suas substituições, e os jogadores, que a bola não tá nada redonda. Encerro o vídeo por aqui, pessoal. Mais uma vez agradeço a companhia de vocês, deixem um like, até um próximo vídeo, um forte abraço e tchau, tchau!